Ok, Shabbat Shalom a todos, meu nome é Bruno Moshe, estamos dando continuidade ao estudo Isaías, da série Isaías 46, estamos pegando aqui de Isaías 42 e vamos hoje falar a respeito de Isaías 48. Quem tem acompanhado essa série aí, parece ser uma coisa até meio confusa, porque eu acabo tocando em vários tópicos, né? E uma coisa acaba conectando da outra, né? Nessa série falamos, o foco é falar sobre a restauração da casa de Israel. E como toda a escritura, na verdade, ela só se resume em uma palavra, né? Vida e vida em abundância, né? Então acabamos cobrindo e tocando até mesmo em tópicos tipo marca da besta, o joio e trigo e etc. Né? Então eu aconselho os irmãos aí que, se puderem, voltem lá no início dessa série, né? E pegue esses estudos bem do começo de novo e estejam revendo, tá? Por exemplo, eu estou revendo alguns estudos, coisas que eu estudei há mais de 5, 6 anos atrás, e a impressão que eu tenho é que eu nunca tinha visto esse estudo, parecia tudo tão novo. E para mim, coisas que eu ouvi e parece que estavam dormentes e que estão
realmente sendo, vamos dizer, renovadas, né? Porque, em verdade, a palavra do Eterno, ela é viva, né? Ela tem que estar correndo, ela tem que estar numa corrente, né? A partir do momento que ela fica parada como uma água, um poço, né? Ela começa a dar lodo, vai começar a dar bicho, vai começar a ficar ruim a qualidade da água e eventualmente essa água não é boa para beber. Então, vamos imaginar aqui, né, o ciclo da água, né? Então a água desce das nuvens, o Mashiach vem pelas nuvens, né? Quando ela bate no topo da montanha através da chuva, lembrando que chuva também está associado com a palavra Yará, que está associado com a palavra Torá, e a Torá foi dada no topo de uma montanha, né? E lá ela estava pura e cristalina. E conforme ela vem descendo pelos córregos, né, das religiões, né? Então alguém vai lá e monta um banheiro perto desse córrego. O outro vai lá e abre uma fábrica perto desse córrego. E todo o esgoto acaba indo para esse córrego, né? Alguém vai lá, abre um sistema religioso perto desse córrego. E quando chega lá embaixo, no meio do povão, no meio da população, já não é mais boa para beber. E quando essa água finalmente chega no seu destino, que é o mar, se você beber essa água salgada, você morre. Então, contém água, sim, se você pegar o químico dela ali, vai conter o H2O, porém não é mais boa para beber. E assim que o sistema religioso tem feito com as escrituras, tem pegado as escrituras e tem poluído e adicionado e transformado e mutado, né? Eu já falei bastante também sobre a evolução teológica da religião, do cristianismo, que usa as escrituras de uma forma evolutiva, no qual nós vemos não é nem necessário aprender nada do início ou estudar o início, porque o Messias veio e alterou a composição das escrituras. Então você só precisa se preocupar com o final. Ou, na verdade, você não precisa nem se preocupar com o que o Mashiach falou, foque-se apenas nas palavras do apóstolo Paulo. Então, através desse ciclo dessa água que desce, quando ela é evaporada, ela vai para as nuvens de novo, desce de novo a montanha, e é onde que você tem que estar para você receber essa água fresquinha? No topo da montanha, aonde a Torá foi dada. A Torá não foi dada lá no meio do povo de Israel, no meio da adoração aos ídolos, né? O sistema de adoração do bezerro de ouro não é necessariamente uma idolatria, e sim uma forma idólatra de adorar o Eterno. Eles sabiam que eles estavam fazendo aquilo, não estavam adorando outros deuses do Egito, mas estava adorando o Eterno de uma forma mundana, de uma forma egípcia. E, na verdade, muitas vezes nós fazemos isso também. E é isso que o sistema nos ensinou, né? Não importa o que as escrituras dizem, nós vamos fazer do nosso jeito. Jesus conhece meu coração. O Eterno entende. E assim nós fazemos com os dias de festas, com o que comemos, com o que bebemos, com o que celebramos e assim por diante. Então é muito comum quando nós compartilhamos essa visão com nossos amigos da religião do cristianismo, e eles usam esse argumento: ah, mas Jesus conhece meu coração. E as escrituras é bem clara em relação ao nosso coração, que nos diz nada de bom, é algo tenebroso, cheio de trevas, cheio de ignorância, né, em relação ao que o Eterno realmente quer de nós. Então que nós não venhamos ser guiados pelo nosso coração, tá? Sejamos guiados de acordo com a verdade da palavra. Então vamos para o texto, né? Nos últimos nós paramos em Isaías 47 e nós acabamos tocando em outros tópicos e não avançamos mais dentro do contexto, né? E acabamos parando nos últimos 2 vídeos, mas vamos dando continuidade aqui. Então temos aqui
um alerta, né, do profeta Isaías chamando Israel, tá? Isso aqui é uma mensagem para o povo do Eterno, né? É comum, né, as pessoas ensinarem, e não que não esteja errado, né? Mas a palavra Israel significa que aquele que contenta, né? Ou aquele que luta, né? Com o Eterno, né? E não é que isso também não é que não está errado, não é que também não esteja certo, mas também pode ser também interpretado aquele que luta ao lado do Eterno. Então, quando nós tomamos a decisão de entrarmos para o time que vai ganhar, e o time que vai ganhar é o time do Eterno, tá? E esse time tem um nome. Tem a Israel do Eterno e tem a Israel que é contra o Eterno. E eu vou explicar bem o que eu quero dizer com isso. Existem aqueles que o próprio Paulo fala, nem todos que são Israel são a favor de Israel, e isso até mesmo politicamente acontece hoje na terra de Israel, desde a sua, vamos dizer, da sua moderna fundação em 1948, pura coincidência, né? Isaías 48 vai estar dando esse chamado, né? Esse alerta para Israel, né? Então, nem todos que estão no governo de Israel têm o melhor interesse, tá? Buscam o verdadeiro interesse para a nação de Israel, tá? Então, às vezes, eles lutam contra a vontade do Eterno. Então, temos a Israel que é contra o Eterno e temos a Israel que luta com o Eterno. Mas é lutar com o Eterno, eu digo, ao lado do Eterno, tá? Não é que ela vai contra o Eterno. Então existe também a Israel, entre aspas, espiritual do cristianismo, que dizem ser a nova Israel, porém elas lutam também contra o Eterno, tá? Então, vamos ao texto. Isaías 48, 1. Escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, que vem da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Eterno e invocam o Elohim de Israel, mas não em verdade ou retidão. Olha só que interessante, né? Então aqui ele sabe que eles oram em nome do Eterno, buscam o Eterno, porém não em verdade ou retidão. É como se fosse um teatro, um show, né? Vocês que chamam a si mesmos cidadão da cidade santa e dizem confiar no Elohim de Israel. Não é assim hoje o jargão, né? O jargão da religião do cristianismo que alegam justamente nós somos a Israel. Aquela Israel lá já morreu, acabou. Teve até um pastor aí que esses dias falaram, né? Ele falou que na Segunda Guerra Mundial todos os judeus foram mortos e que agora, na graça, nós somos a Israel. Ah, tá, mas aí quando você analisa os frutos deles, né, são frutos que vão contra a palavra do Eterno. Então é meio difícil entender essa Israel espiritual, né? Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Elohim de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, eu as fiz conhecidas, então repentinamente agi e elas aconteceram. Pois eu sabia o quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro e a sua testa era bronze. Olha que coisa mais assim horrível, né? O que ele está descrevendo, né? Do próprio povo, né? Por isso, há muito te contei essas coisas antes que acontecesse. Eu as anunciei a você para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e o meu Deus de metal as determinaram. É o caso aí mais ou menos que aconteceu com um irmão aí um tempo atrás, né? Um bebê estava super enfermo, doente, né? E ele foi lá no hospital e oraram e fizeram campanha e pediram para nós ajudarmos em oração, né?
e nós oramos e intercedemos, e não estou falando que é por causa da nossa oração que o Eterno respondeu, né? Mas sim pela santa misericórdia dele, né? E a Escritura fala, né? Que a oração do justo vale e muito, né? Resumindo, o bebê foi curado e a mulher, parece que a mãe ou uma das tias, não lembro direito da história, resolveu fazer uma campanha de agradecimento a uma das virgens santas aí no Brasil aí, um ídolo, né? E a pessoa ficou super frustrada, mas infelizmente, né, Israel também acabou fazendo, a antiga Israel acabou fazendo a mesma coisa, né? Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas, você não irá admiti-las? Ou seja, até mesmo o profeta Isaías profetizou o reaparecimento do Estado de Israel, né? E essa nação iria surgir num dia. Se eu não me engano, Isaías 65 ou 66, não lembro direito. E nós temos aí, né, um tratado que acabou sendo assinado pelas nações, né, de tipo, não, precisamos realmente restabelecer um Estado para o povo judeu, como se fosse, na verdade, um refúgio, né? E, se eu não me engano, uma pessoa chamada Oswaldo Aranha, se eu não me engano, foi uma das pessoas que assinou, e era cidadão brasileiro, e acabou assinando para que isso viesse a acontecer, tá? É como se fosse uma votação, né? Ele deu o voto Minerva, o voto que decidiu, né? E então, em um dia surgiu uma nação, né? E isso foi profetizado. Então, por que o Eterno faz isso? Ele está explicando para que os seus ídolos não levem crédito, né? Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas, você não irá admiti-las? De agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas, que você desconhece. Você está vendo por que é interessante você pegar lá do início? Porque o Eterno está fazendo essa, vamos dizer, revelação para o povo dele desde o início, mas lembrando que é para o povo dele, não é para os teólogos, não é para os grandes líderes religiosos, é para o povo dele, é o povo comum que está aí nos Pernambuco da vida, lá no centro da Bahia, não sei da onde, são pessoas que nunca nem ouviram falar dessa tal da Torá e hoje estão recebendo um entendimento muito mais amplo do que um teólogo que gastou lá 3, 4, 5 mil reais sentado numa faculdade para tentar entender o que as escrituras realmente dizem, né? Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes, por isso você não pode dizer sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. É exatamente o que aconteceu com nós, né? Nessa minha passeada que eu dei no Brasil, alguns meses atrás, eu fui em casa de várias pessoas onde tinha as escrituras estavam lá e as pessoas nunca tocaram, nunca leram. E talvez eu fui a primeira pessoa a abrir um texto bíblico nessa casa e ler e invocar o nome do Eterno. E a Bíblia estava lá, encostada lá. Fazem de tudo, vendem de tudo, tudo que não presta na televisão, mas a palavra do Eterno está lá, porque o ouvido deles estão tampados, tá? Sei quão traiçoeiro você é, desde o nascimento você foi chamado rebelde, por amor do meu próprio nome eu adio a minha ira. Essa ira que é o grande dia do Senhor, que o próprio Machia, né, fala, Pedro fala que vai vir como se fosse um fogo consumidor, né? Esse é o grande dia da ira do Eterno, né? Por amor de meu louvor eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição, por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir eu mesmo que seja defamado? Não daria minha glória a nenhum outro? Lembra que quando
que quando o Eterno, né, eu acredito ali que era também um teste, né, para o próprio Moisés, quando ele fala: Moisés, sai da frente que eu vou aniquilar esse povo, né? E você vê Moisés tomando uma posição de intercessor por Israel, né? E o Eterno fala: não, eu vou começar tudo do zero através de você, né? E o Eterno acaba, tipo assim, entrando em acordo com Moshe, né? E resolve não consumir, né, o povo. Por quê? Eu lembro que o Moisés fala com ele, né? Mas o que essas nações vão falar a respeito, né? De que o Eterno tirou esse povo do Egito, porém não os conseguiu levar para a terra prometida e acabou consumindo eles no deserto. Ou seja, a fama do Eterno iria, tipo assim, cair por terra, porque ele não conseguiu cumprir com a promessa. Vamos só voltar um cenário aqui, olha que interessante. Quando o Eterno se revela a Moshe, o Eterno faz uma promessa. O sinal que vocês vão receber, né? O sinal é o Aleph e Tav, né? A palavra Ot, né? No hebraico, né? Na língua hebraica são poucas palavras que só usam duas palavras, tá? Então ele fala, ó, o sinal é esse. Qual é o sinal? Aí ele explica para Moshe: eu vou tirar vocês do Egito com mão poderosa e vocês vão me adorar aqui nessa montanha. Então ele não falou: olha, o sinal é esse, ó, vocês vão me adorar aqui no Egito. Ou então que vocês vão sair do Egito. Não, ele falou duas coisas. Vocês vão sair do Egito e vão me adorar aqui na montanha, que é o evento de Êxodos 19 e 20, né? Então, nós vemos o Eterno realmente honrando com a palavra dele, né? E levou o povo para Israel, para a terra de Canaã, e o povo foi castigado, e o povo entrou em idolatria e pagou um preço, né? No 12, escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei, eu sou sempre o mesmo. Então ele não muda, né? Ele não é esse Deus que tem essa mania, ele fala uma coisa hoje, amanhã já é outra, e ele jura uma coisa e depois não cumpre, ele muda de ideia, porque agora a lei já não vale mais, e agora vale, porque na cristologia é assim, né? A lei dura até Jesus, aí depois vem o arrebatamento, aí o Eterno vai dar uma outra chance para Israel, aí a lei vai valer de novo, né? Eu sou o primeiro, eu sou o último, Aleph Tav, né? É mais conhecido como Alfa e Ômega, né? Na minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus, né? E realmente sabemos, né, que na comunidade dos cientistas, eles falam realmente que os céus realmente estão estendidas, né? Estão como se fosse um lençol esticado no universo, né? Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Eterno cumprirá seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. E eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Tá falando aqui, tá vendo que como é que profeticamente ele muda, né? E já tá falando do Mashiach aqui, tá vendo? Aqui, ó, logo aqui em cima, né, já tá falando, porque o Mashiach, lembra que o Mashiach fala, né, que no volume do livro fala a meu respeito. E o Mashiach fala o quê? Eu sou o primeiro e o último, Aleph Tav, né? Então, quem conhece as escrituras já vai começar, quando escuta o Mashiach falar essas coisas, tá? Você já começa a conectar as coisas. Lembrando que Paulo, João, Pedro, nunca imaginou que vocês iriam simplesmente ler partes do Novo Testamento e jamais iriam ler Salmos,
os profetas, provérbios e muito menos a Torá, né? Então existe alguma coisa no judaísmo, principalmente na época do Mashiach, que quando um teacher, um ensinador, né, um moré, ia tocar num assunto, né, ele não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, que eu posso invocar um texto e trazer o texto e falar. Ele simplesmente recitava o início do texto. Exemplo, faz de conta que eu estou numa classe de aula, né, e eu vou ensinar e eu vou mencionar assim: vocês lembram que o mestre falou, benditos são os que... Aí você já vai associar que ele está falando no Sermão da Montanha. Então eu não preciso repetir tudo que foi dito, porque já é uma pequena introdução para qual é a referência que eu estou fazendo na escritura, lembrando que não havia capítulos, não havia como você buscar um capítulo X e encontrar um versículo H, por exemplo. Não tinha essa forma, né? Então, você mencionava partes da escritura que estavam associadas com aquilo que você vai falar. É como se fosse um comentário rápido, exemplo da Haftorah, por exemplo, né? Então, prosseguindo aqui. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente, na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Eterno, me enviou com o seu Espírito. Olha que interessante isso aqui. Há um tempo atrás, um rapaz que estava... às vezes a gente brinca muito, né? E a gente tem que dar uma melhorada com isso aí, tá? E às vezes a gente confronta um cristão como por exemplo, com a Trindade, né? E esse rapaz estava explicando para mim, né, que Isaías 48:16 estava falando do Jesus Cristo e que o Jesus Cristo é o Messias por causa desse texto. E realmente existe uma associação tremenda aqui, né? Porque Isaías 61 e lá em Lucas o Mashiach está falando, né, que o Espírito do Eterno está sobre mim, né? Mas de novo, né? Nós entendemos que o Eterno é Espírito, o Eterno nunca deixou de ser Espírito, e o Eterno não tem Espírito, ele já é um Espírito. Ou seja, no cristianismo, assim, então temos um Deus, esse Deus tem o Espírito Santo, e esse Deus tem o Messias, que é Deus também. Não. O Eterno é Espírito. O Espírito do Eterno é que se move em tudo e em todos. Tá? Tudo foi criado. Nós temos a narrativa de Gênesis, no início do livro, que fala que o Espírito navegava, ou planeava, ou se movia, né, pela face das águas. Né? Então, quem é esse Espírito? É o próprio Eterno. Tá? Então, o Eterno não é um Deus que tem um Espírito. Ele é Espírito. O próprio Mashiach fala, olha, o meu pai é Espírito, o meu pai não é macho, não é fêmea, não é deusa, não é Deus, né? Ele não tem uma forma de um cachorro, ou de um cogumelo, ou de uma árvore, né? Ou de uma estrela. Ele é luz, para você tentar entender. Só imagina uma luz bem forte que você não consegue nem abrir os olhos para ver essa luz, né? É assim que ele é. Ele é Espírito e é necessário de adorarmos ele em espírito e em verdade. Aí quer ver algo mais tremendo? Lá em Apocalipse, fala-se de 7 espíritos do Eterno. E se você analisar, esses 7 espíritos do Eterno está associado também com a Menorá, com os 7 dias da criação. Cada dia, a própria, vamos dizer, a Bessorá, o Evangelho, está revelada nos 7 dias da criação. É algo assim estupendo, é algo assim tremendo, né? Então temos um espírito se movimentando e fazendo algo diferente. Mas é o mesmo espírito, mas ele existe vamos dizer assim, um nível de entendimento, tá?
Então, olha só que interessante, ó. Aproxime-se de mim e escutem isso, né? Olha lá. É necessário o que? Escutar. O Mashiach fala, quem tem ouvidos, ouça, né? Olha só, desde o primeiro anúncio, não falei secretamente, na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o eterno, me enviou com o seu espírito. Então, o Mashiach vem como? Com o espírito eterno. Nós estamos dando lugar ao espírito eterno se movimentar nas nossas vidas. Ezequiel 36, 24 em diante. Quer ver? Vamos rapidinho lá. Só para a gente fazer uma análise rápida, né? Sobre o que está falando em Ezequiel 36. Vamos lá. Eu não sei realmente, eu não falo isso para tipo, de deboche nem nada, mas eu não sei de onde que o cristianismo tirou esse Espírito Santo, como se fosse uma terceira entidade, né? Então, olha só. Olha aqui, ó. Pois eu os tirarei dentre as nações, e os juntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Isso aqui é o arrebatamento, tá? O tal do arrebatamento que é falar na igreja. Aspergirei a água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Ou seja, vai revitalizar, ou reavivar, ou ressuscitar o nosso espírito, né? Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aí vem lá, olha lá. Porei o meu espírito em vocês. Então tem um espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, aqui comigo, dentro de mim, e tem um aí dentro de vocês. Então são 2, 3 bilhões de espíritos. Não, é o mesmo espírito, tá? Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Então, ou seja, o Mashiach andando em obediência da Torá, Hebreus 5, ele tem o quê? Ele recebe o Espírito do Eterno. Por quê? Ele optou em obedecer a Torá. Então o Mashiach não optou em se rebelar contra a Torá, como é ensinado no cristianismo. Olha que interessante aqui, ó. Olha só. Vamos pegar aqui, vai. No 7, ó. Durante os seus dias de vida na terra, Yeshua ofereceu orações e súplicas. Como é que pode... O assunto não é trindade, tá? Mas só para responder que esse rapaz me perguntou tanto isso, mas como não cheguei na época do estudo, então só estou respondendo isso, é para ele, né? Durante os seus dias de vida na terra, Yeshua ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Então ele estava um Deus, estava orando para um outro Deus para salvar ele da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, então ele se submeteu ao Eterno. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então tem que obedecer para ser salvo? Né? Aquela salvação fatalítica através da graça. Então, como é que fica aí, né? Sendo designado pelo o eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Então vamos lá de novo. Então mostrando que o Mashiach, lembra que na imersão, né? E apareceu um sinal do céu, uma voz do céu, né? E apareceu um sinal, né? Como se fosse uma pomba, que simboliza aí no caso o Espírito, né? Que aquele sinal foram para eles, não foi para o Mashiach, tá? Foi um testemunho deles, né? Para os que estavam ali, né? Assim diz o Eterno, o seu Redentor, né?
Quem salva não é o Eterno? Sim, mas o Eterno usa o Mashiach como instrumento de salvação, tá? Assim diz o Eterno, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Eterno, o seu Elohim, que ele ensina o que é melhor para você. Tá vendo? É ele que ensina, não é a religião que tem Bíblia, que usa a Torá, que faz isso, que constrói templo. É o próprio Eterno que ensina o povo dele, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, e se eu tivesse ouvido dessa Torá há mais de 30 anos atrás, hein? A quantidade, né, de problemas, né, que eu teria enfrentado, né? Olha só, o que o Eterno quer fazer com nós é justamente essa foto aqui, ó. Olha aquele guiando os passos do bebê, né? Sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos, o nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Não sei se vocês sabem, né? Durante a Inquisição, muitos hebreus foram obrigados a abandonar os seus nomes verdadeiros, né? E acabaram adotando nomes de cidades, rios, árvores e às vezes até de seus mestres, né? Acabaram adotando o sobrenome de seus mestres, né? Seus descendentes seriam como a areia do mar, seus filhos como seus inúmeros grãos, o nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Deixem a Babilônia, fugem do meio dos babilônios. Não é isso a mesma coisa que está dizendo lá em Apocalipse, né? Anunciem isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-nos confins da terra, digam ao Eterno. O Eterno resgatou seu servo Jacó, ó, chamando Jacó, né, de servo, né? Não tiveram sede quando ele os conduziu através do deserto. Ele fez água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Eterno. Olha, para a gente entender bem realmente o significado da palavra shalom, shalom não significa somente paz, tá? Shalom significa paz no meio de guerra, né? E o Eterno está nos chamando para uma guerra, não é uma guerra de arma, que talvez em breve vai ser necessário realmente pegar em uma arma de fogo para você conseguir preservar sua vida, tá? Mas a palavra shalom no paleo hebraico, ela também significa destruição das autoridades que causam o caos, tá? Então hoje o mundo está em caos por causa das autoridades que têm se levantado contra o Eterno, as autoridades que têm passado leis e mais leis, tá? Aqui, essa semana, umas 2 semanas atrás, alguns estados americanos, por exemplo, passaram leis que nos lugares públicos agora vai ser obrigado a terem banheiros, não sei se esse é o termo correto, mas banheiros mistos, tá? No qual uma moça lá pode estar lá nesse banheiro, e se um rapaz quiser entrar nesse banheiro, ele vai poder fazer isso com toda a liberdade, protegido pela lei, tá? Então, tipo assim, a coisa está indo cada vez mais morro abaixo, né? Tudo em nome da paz, em nome de vamos nos unirmos, vamos sermos politicamente correto, vamos ser, vamos nos unir em nome da paz. Bill, você é muito radical, você, seus amigos do Facebook, e vocês não querem paz, eu vejo que vocês querem guerra, e não é bem isso, tá? Nós temos que nos decidirmos como o nosso amigo Josué fez, e disse: eu e a minha família serviremos o Eterno. Então que o Eterno possa estar tendo misericórdia de nós,
nos ajudando e nos livrando do mal, de todo engano e toda mentira, principalmente porque, olha só, eu não tenho problema nenhum quando um bandido, um traficante, ou seja lá quem for, né, que pratica iniquidade, as claras, ou seja, você olha para essa pessoa, você está vendo a pessoa na esquina vendendo droga, você está vendo o cara andando armado, você está vendo o cara assaltando, eu não tenho problema nenhum com pessoas assim. Sabe qual são as pessoas que eu tenho medo? As que falam em nome do Eterno, as que vêm no nome do Eterno, que falam de Deus, que falam de Bíblia, porém nega a sua eficácia, né? Para vocês terem uma ideia, a palavra iníquo no hebraico é a palavra ra, tá? E para você ter um entendimento da definição dessa palavra no paleo hebraico, imagine você pegar um vaso e jogar no chão e espedaçar ele em mais de 1000 pedaços, tá? É isso que é ser wicked, ou iníquo, alguém que pratica iniquidade. E quando nós nos mascaramos através de um sistema religioso e colocamos o nosso terno, nossa gravata, e vamos aos púlpitos e falamos de Jesus e falamos do Novo Testamento, porém quando nós damos apoio para esses que dizem crer no Jesus, que dizem crer no Mashiach, irem contra a palavra dele, devemos rejeitar e devemos estabelecer, vamos dizer, uma guerra contra esse povo. Porque, como o próprio Mashiach disse, né, se nós nos calarmos, essas pedras vão calar, né, vão clamar. Né? E nós vimos ontem sobre a pedra que seguia o povo no deserto, e essa pedra serviu de testemunho e vai servir de testemunho contra nós naquele dia. Então, que o Eterno tenha misericórdia de nós, e semana que vem vamos dar continuidade a essa série de estudo e vamos avançar para Isaías 49. Shalom a todos, Shabbat Shalom e até mais.